prontos, está na hora de começar a nossa conversa. E hoje mais um dia de debates importantíssimos. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Bolha a delegada de polícia, a doutora Judá Mali, e também o delegado Carlos Francisco de Moraes. Doutores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à CBN Cuiabá, nesse formato inédito em parceria com o Ministério Público. É uma grande satisfação poder participar desse programa tão relevante, né, trazendo uma temática urgente, né, precisamos conversar sobre a violência doméstica e seus efeitos na sociedade. Quero parabenizar a Rede CBN por esse programa, também parabenizar o Ministério Público, aqui representando o doutor Tiago Afonso, que está aqui nos bastidores, né? Cumprimento também aqui meu amigo Carlos, é um grande profissional que vem atuando junto aos homens, e é interessante nós ouvirmos ele também. Com certeza, doutor, bem-vindo. Agradeço a vocês todos, a CBN, ao Ministério Público, em nome do doutor Tiago, pela oportunidade, né? De um tema tão relevante, que coincidência ou não, eu nasci na cidade de Itabuna, o qual o padroeiro é São José. Hoje também é feriado, em Itabuna, na Bahia. Pertinho de Ilhéus. Pertinho de Ilhéus. A gente até brinca com meus conterrâneos lá de Ilhéus, que a gente diz que Ilhéus é um bairro de Itabuna, mas não é, eles ficam com raiva. Só tem que descontrair. E é um prazer a gente falar num tema tão relevante e aprender, né? Porque desconstruir culturalmente, historicamente, esse processo de violência contra as mulheres é um aprendizado cotidiano. Eu tenho mais perguntas do que resposta. Ah, ele é tão humilde. Nós somos baianos, viu? Eu nasci na capital, sou mais evoluída que ele. Olha, uma dupla arretada, vai dar um favor. Mas ele poderia ter... entra na confusão que não é minha, né? Vou entrar numa briga de delegado. Professor, tem certeza? Não é à toa... Quem que chama o repórter CBN? Não é à toa que eu vim. Não é à toa que eu vim de Pedro Juan, né? Tem encrenca pra caramba. Vai, professor, respira e vai. Não, eu ia falar, mas o doutor Carlos Francisco pode dizer, mas eu sou da onde o Brasil começou. Entendi. Ele tá ali encostadinho, Porto Seguro. Conheço. Aliás, eu conheço bem o Brasil, né? Pois é, e eu mais uma vez não conheço, mas tá tudo certo. A gente vai evoluindo essa pauta. Tem uma... doutor Carlos Francisco conhece bem, né? Tem uma estrada que vai de Vitória da Conquista para Itabuna, que tem uma serra que desce, a estrada é a coisa mais linda. Serpenteando ali uma curva muito bonita. Mas gosto de Salvador também, tá? Ah, com certeza. Olha só, doutores, aqui a gente tem um bom costume, a pauta é importante, e a gente recebe e sabe um pouco da trajetória profissional, inspiradora de vocês, mas muita gente que está com o rádio ligado agora, que vai assistir a nossa entrevista depois, não conhece essa caminhada profissional tão sólida. Então eu vou pedir para vocês fazerem um apanhado, contando um pouco da história, para quem não conhece, conhecer, e quem conhece, compreender um pouco mais a importância do trabalho desempenhado por ambos. Eu e o doutor Carlos, nós chegamos aqui em 2012, somos da mesma turma de delegados. O doutor foi para a região de Juína, Confresa, desculpa, que depois ele foi para Juína. E eu fui para a região da fronteira ali, de Porto Esperidião, primeira cidade, depois fui para Cáceres e ali fiquei 10 anos, né? Cheguei aqui em Cuiabá em 2022, então um ano e pouquinho que eu cheguei aqui e assumi a Delegacia da Mulher há alguns meses. É um grande desafio e sinto imenso orgulho e também gratidão por essa grande missão de poder continuar trabalhando com as mulheres, que lá em Cáceres eu desenvolvi trabalhos ali, né, na frente da Delegacia da Mulher de Cáceres, e agora estou aqui com essa demanda e me sinto extremamente realizada por poder desenvolver também trabalhos aqui. Ambos começaram em município fácil, viu? Porto Esperidião e Confresa. Difícil, né? Demanda. Já há bastante Foi tempo. Bem escolhido para começar. Eu peguei as três. Eu peguei Confresa, Alta Floresta e Juína também. Sim. Então, da Vila Mandi ao Guatá, eu conheço tudo, com a palma da mão. Conta um pouco da sua trajetória para quem não conhece, doutor. Sou baiano, né? Fui investigador da Bahia, sou da mesma turma da minha colega Judá. Fiquei 15 anos como investigador na Bahia, passei no concurso aqui. Trabalhei nessas três regionais, Confresa, Alta Floresta e Juína. Depois vim aqui para algum cargo de gestão e depois tive a oportunidade e a grata experiência de trabalhar com prevenção criminal em projetos sociais na Coordenadoria de Polícia Comunitária. E posso dizer que em 27 anos de polícia, fazendo polícia de repressão, só a repressão não resolve. A gente precisa prevenir, né? Antes, primeiro dar o remédio para prevenir do que depois reprimir. É óbvio que a repressão precisa existir, mas a gente ainda acredita muito que a prevenção seja um remédio adequado, da forma certa, para problemas tão complexos como a violência contra a mulher.
Essa é uma linguagem, essa testemunha que eu defendo o tempo todo, né? Porque Sempre, quando é necessária a repressão, não tem mais como você voltar crime, né? E historicamente, a construção histórica da questão da violência, né? A repressão, ela não nasce com um processo de correção, nasce com um processo de vingança, de compensação. E para quem perdeu um ente querido, principalmente, a compensação não vai existir, né? Pode existir só a satisfação da vingança, e vingança não precisa de Estado. Uma das coisas que eu falo aqui constantemente, eu fico pé da vida quando eu vejo político defendendo só o extermínio. Político que pode fazer uma lei, pode desenvolver programas sociais para diminuir esse impacto, fica preocupado só com o extermínio. E quando é o extermínio é muito fácil, né? Porque a gente sempre extermina o desconhecido. Quando acontece um crime com um conhecido, com uma pessoa famosa, o paninho passa e passa bonito, né? Verdade. Todo mundo quer pena de morte pro Zezinho da favela, que não tem identidade nenhuma. Mas quando é o Cuca, por exemplo, eu não vi ninguém pedindo pena de morte pro Cuca. Um colaborador. Então, essa questão ela é muito interessante. E a gente vai debater ao longo do programa de hoje, mas se me permite, professor, eu vou trazer dados aqui da 10ª edição da Pesquisa Nacional da Violência contra a Mulher, que apontam que 61% das mulheres vítimas de violência não procuram uma delegacia. E a pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, Instituto Avon, revela ainda que no Brasil mais de 25 milhões de mulheres declaram terem sofrido violência doméstica em 2023. E diante desses dados, quero agradecer ao Ministério Público por trazer esses números, essas pesquisas. A gente precisa começar perguntando, não é, doutora, como é feito esse trabalho de enfrentamento, para quem nos ouve, compreender um pouco melhor o alcance, a assistência a essas mulheres. Olha, essa estatística ainda está colocando um número ainda reduzido do que eu acredito. Eu acredito que todas as mulheres que existem já passaram por alguma situação de violência na sua vida. Seja a violência psicológica, né, que ela ocorre de uma forma sorrateira e sutil, que as pessoas não percebem, as mulheres não estão identificando. Há pouco tempo que o legislador conseguiu identificar, por isso que em 2021 que se criou esse crime. Então, eu acredito que vítimas de violência doméstica, todas nós já submetemos em algum momento da nossa vida, seja um assédio que nós sofremos, seja um ataque na rua, um comentário, seja no trabalho também, uma violência também intrafamiliar, ou até mesmo em relação a colegas. Então, eu acredito que esse é um debate que nós temos que fazer e é muito sério, né? A Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, nós desenvolvemos diversos trabalhos, né? Primeiro, quando chega uma situação de vulnerabilidade, a nossa equipe multidisciplinar dentro da Delegacia da Mulher já aciona toda a equipe, a gente já verifica e sempre oferece à mulher a medida protetiva. A estatística demonstra que desses feminicídios que ocorreram em 2023, 80% dessas mulheres não solicitaram medidas protetivas. Então, a medida protetiva ela realmente tem esse efeito protetor mesmo, que como o agressor é comunicado e ele vai conversar com o Dr. Carlos ali no programa de Papo de Homem para Homem, aqui em Cuiabá, né? Mas em todo o estado o agressor é comunicado das medidas protetivas e ele fica ciente que toda a justiça, toda a rede de proteção, todo o sistema de justiça e também segurança pública, os órgãos de segurança pública estarão de olho nele. Então ele pensa, repensa, conversa e acaba desistindo de qualquer outro intento de até mesmo ceifar a vida da mulher. Então, nós sempre conscientizamos as mulheres de que a medida protetiva é fundamental. Na Delegacia da Mulher, praticamente todo registro de boletim gera ali uma medida protetiva. Nós conversamos com essa mulher e a convencemos da necessidade. Outro ponto, a Polícia Civil também fornece a medida protetiva online no site SOS Mulher PJC pjc.mt.gov.br. E ali ela consegue registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. E nós temos também o botão do pânico, que a mulher, em algumas cidades, né, aqui Cuiabá, Várzea Grande e outras cidades, a mulher sai da delegacia já com o dispositivo
esse aplicativo dentro do seu celular que ela pode acionar esse botão do pânico a qualquer momento. E no eventual descumprimento, nós solicitamos medidas protetivas, busca e apreensão para poder retirar um celular, retirar uma arma, um objeto que possa ser utilizado para ceifar a vida da vítima. Então, nós temos diversos dispositivos. Outro, aqui em Cuiabá, nós oferecemos à mulher a casa de amparo, né? Nós encaminhamos a mulher para a casa de amparo, para o hospital municipal, para ela fazer um acompanhamento psicológico. Nós também auxiliamos a mulher na retirada de pertences, porque a mulher muitas vezes ela registra, ela fala, para onde eu vou? Tem a casa de amparo. O que eu faço com meus objetos que eu larguei e saí correndo? Nós auxiliamos essa mulher a retirada dos objetos. A questão civil, o que eu faço com a questão da guarda patrimonial, a gente encaminha essa mulher à defensoria e ela ali também tem esse amparo. Enfim, nós temos diversos recursos que a gente utiliza para dar essa proteção à mulher que adentra a delegacia. Nós temos o canais de denúncia, né, que é o 197, o 97, que é da Polícia Civil, e que nós também recebemos as denúncias que caem no meu gabinete aqui em Cuiabá e nos gabinetes diretos dos delegados das cidades correspondentes. E ali acende um alerta vermelho que eu tenho que despachar, o delegado precisa despachar urgentemente. A gente envia uma equipe até o local para verificar essa denúncia. Olha, ela trouxe uma informação importante, porque a gente tem repetido, né, os canais, mas deixou tão didático para onde vai, ali o tempo que tem para a resposta, né, professor? E é interessante essa fala, porque assim, a dor ela é muito mais visível, muito mais gritante do que as coisas que dão certo. O que ocorre? Existe uma publicidade negativa quando acontece um caso que você tem uma vítima que estava com medida protetiva. Só que o cálculo é justamente o contrário, né? Cada vez que uma não dá certo, quantos que deu certo? Sim, você tem essa compreensão. Os dados atuais do Estado de 2024, 8 feminicídios e nenhuma solicitou medida protetiva. Sim. Olha para vocês verem quanto que é necessário nossas mulheres acionarem a polícia e solicitarem medidas protetivas. Esse número é assustador. Desses 8, nenhuma. E a gente conversava sobre isso, doutores, que tem essa questão, eu não me lembro com qual convidado, do professor, até me ajude a refrescar, que são tantos bons profissionais passando por aqui, mas diziam assim, na prática a mulher pensa, eu vou dar um susto, eu vou denunciar, mas eu não vou pedir a medida protetiva, só de saber que eu vou à delegacia, que eu vou denunciar, ele já vai se sentir inibido. E não é isso que acontece, esses números provam, não é, doutor? Sim, verdade. Pegando o gancho de minha colega, o Papo de Homem para Homem, ele tem a função de informar, conscientizar e orientar. A gente sempre fala que lá é um ataque aos sentidos. E depois que o doutor Judá falou, eu sempre falo o seguinte, o agressor é o homem. Ele pode estar dentro dessa bolha, ele pode estar dentro da bolha dele, ele pode estar no shopping, ele pode estar no Brasil, em qualquer lugar. O agressor é o homem. A possibilidade da mulher ser agredida é de qualquer homem. Qual a probabilidade? Aí depende da causa ou dos fatores de violência e criminalidade. Então, esta consciência o homem tem que ter. Que dentro do processo, quem agride é ele. Qualquer um, independente de classe social, independente de nível de instrução, qualquer homem é possível ser agressor. Quando isso se concretiza? Quando as probabilidades aumentam, dependendo do ambiente cultural, dependendo do ambiente afetivo, dependendo do ambiente familiar. Todo esse processo de desconstrução do homem, a primeira, que a gente lá no Papo de Homem para Homem não fala de culpa, a gente fala de responsabilidade. Então nós homens temos que entender que a responsabilidade de conter esses índices de violências que são alarmantes, e a gente sempre começa assim, que a grosso modo, fazendo a conta que você falou aí, de cada 10 mulheres, 3 são agredidas. E pode ser a mãe dele, pode ser a irmã dele, pode ser a tia dele, pode ser a amiga dele, pode ser a cunhada dele. Então, nenhum homem hoje no Brasil pode estar numa situação de conforto pensando que só acontece com o seu vizinho, pensando que só acontece com o seu amigo. Todos estão dentro da mesma bolha. E nós temos responsabilidade histórica e cultural para conter esse nível de violência. E a gente precisa entender esse fenômeno como homem e compreender como nós podemos avançar na prevenção primária e secundária e até como o doutor Judá falou, na repressão. Agora, a gente já começa dizendo no Papo de Homem para Homem, nenhum homem pode estar em situação confortável diante dessa realidade. Olha, eu assisti a palestra dele, a aula que ele dá para os homens, eu fiquei encantada.
fiquei tão encantada que eu recomendei ele para diversas pessoas, diversos programas. Eu falei, vocês têm que conversar com esse delegado. E realmente é um trabalho que transforma vidas, né? É um programa da Polícia Civil que é de papo de homem para homem, onde o doutor e outros homens conversam, né? Tem um investigador também, Davids, né? Que conversa com os homens, trazendo filmes, músicas e realmente toca o coração. Aquele repórter CBN, a senhora já conhece. Doutor, uma pausa rápida, as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco a gente continua. De volta, 14 horas 35 minutos, terça-feira, 19 de março de 2024. Seguimos firmes e fortes juntos por elas aqui no Pantanal Shopping, uma parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também grandes patrocinadores, apoiadores. E é claro que eu não abro mão da sua companhia. Em uma tarde de muita informação, os nossos convidados, doutora Judá, delegada de polícia, e doutor Carlos Francisco de Moraes, delegado também, conversando conosco. Doutora Judá, peço perdão pela minha indelicadeza. Ele finalizando a frase, o repórter CBN vem acelerar. Vou pedir para a senhora concluir com tranquilidade e a gente assim vai evoluindo, inclusive porque tem pergunta. Podemos já, doutora? Então, pedido de desculpas feito. Eu vou pedir para a gente voltar, porque quando a senhora disse assim, doutora, 8 feminicídios, a gente está falando de 2024 e nenhuma tinha medida protetiva. A gente já recebeu aqui algumas mulheres, principalmente, se manifestando e perguntando, Marcela, pergunta para a doutora como acontece na prática, se elas são orientadas, qual o receio de materializar, não, eu preciso da medida protetiva. Como é que vocês sentem essa resistência, doutora? A resistência às mulheres, olha, elas têm por si muito medo, o medo caracterizado em diversas formas, seja porque ele ameaça, seja porque ela não quer ficar sozinha, porque ela foi criada desde novinha a entender que a sua plenitude se dá com um homem, medo da questão financeira, né, ser diminuída, enfim, ela na verdade, essa mulher, a nossa mulher, na nossa sociedade brasileira, é estimulada a focar no amor. Não importa, ela pode estudar, mas sempre estimular desde novinha a focar no amor, e esse amor deve lhe trazer proteção. Então ela troca a sua submissão pela proteção. E este homem também é estimulado a ser esse super-herói, a ser este homem que vai lhe dar toda a subsistência, a proteção, e é ele que tem o poder de decisão. Então quando a gente coloca esses dois que são ensinados, a mulher ao acatamento e silenciamento e a suportar tudo porque ela precisa estar dentro de uma relação, e um homem que é estimulado à agressividade e à sexualidade aguçada, nós estamos na verdade juntando e formando um terreno fértil para a violência doméstica. Inclusive as estatísticas demonstram no mundo inteiro que quanto maior a desigualdade entre os gêneros, maior também vai ser a violência contra a mulher. Então essa mulher que adentra a delegacia, ela vem com todos esses aspectos socioculturais que a estimula a ter medo de ficar sozinha, né? Então, nós entendemos a realidade dela e nós mostramos, porque nós temos a consciência dos fatores de risco de feminicídio. Por exemplo, uma mulher que sofre uma esganadura, uma mulher que tem o seu corpo, o objeto, roupa queimada, uma mulher que sofre um estupro marital durante o relacionamento, ela sofre um grave risco de sofrer um feminicídio. Uma mulher que está sendo stalkeada, aquele homem que vai até o seu estabelecimento comercial onde ela trabalha, na sua casa passa diversas vezes e está ameaçando de morte. Então, o stalking com ameaça de morte é um como que, sim, é um fator de risco são fatores de risco que unidos, a gente acende um alerta dentro da delegacia para que a gente possa orientar essa vítima e também alertar os nossos delegados para pedir prisão, busca apreensão e tudo mais. Então, nós compreendemos o medo dessa mulher, mas também nós temos noção total do que ela pode, os riscos que ela sofre, então nós aconselhamos essa mulher a solicitar medidas protetivas. Uma mera curiosidade agora, porque assim, normalmente esses homens, né, e aí o Dr. Carlos Francisco pode falar melhor, eu tenho uma sensação de quem olha de fora, né, e as reações que a gente consegue ver. Normalmente tem um grau de covardia muito grande, ele só fica bravo porque ele acha que a sua presa é inferior fisicamente a ele, né? É tanto que costuma modificar. Como que é a primeira vez que tem uma delegada que dá para perguntar isso, né? Porque o Ministério Público já recebe uma outra situação, né? Quando ele
a senhora aborda e tem esse homem, ele é um homem e olha, é uma mulher, qual a reação que ele tem? Olha, todos muito educados. Eles vão numa perspectiva de que eles estão sofrendo, que eles são as vítimas daquela situação, e eles não desrespeitam de forma alguma. Já aconteceu episódio assim de estar sob efeito de droga, a pessoa ter sido arrogante em algum momento, mas a maioria são extremamente respeitadores e eles querem ser ouvidos porque eles consideram que aquelas medidas não são apropriadas para a conduta dele, porque muitas das vezes um homem nunca agrediu a mulher. Então, na cabeça do homem, é só a violência doméstica quando ele agride fisicamente. Só que nós sabemos que existe a violência psicológica. E eu estou fazendo uma pesquisa com os agressores, na verdade, os homens que é dentro da delegacia, e lá eu pergunto o que ele entende de violência psicológica. E tem frases que eles não entendem, como, por exemplo, isolar a mulher e dizer a ela que ele é o único que gosta dela. Ninguém no mundo gosta mais. Sim. E que ele está ali para protegê-la. Prestando um favor. Isso. Então, isso, na verdade, são frases dentro de um relacionamento abusivo, de que é um homem que, primeiro, ele pratica ali o bombardeio de amor, que ele oferece flores e tudo mais, fala tudo que ela deseja. Isso, ela se desarma e conta todos os seus segredos. Para praticar o isolamento, ele começa a dizer, olha, sua mãe é assim, porque você me falou, sua prima, Então ele vai fazendo e arrumando também confusões e falando dos aspectos morais dessa família para que ela se isole. A partir do momento que ela se isola, aí ele também estimula ela a não trabalhar, estimula essa mulher a não sair, não visitar a família, enfim. Aí ele vem com as violências, falando da sua autoestima. Violências são falas, né? Sim. Para que você vai estudar? Você não tem competência, o seu corpo tá assim, você engordou, você não fala bem. Começa a falar diversas coisas dessa mulher, a ponto dela se sentir extremamente fragilizada. Sim. E ela adoece com essa violência psicológica. E o homem não percebe. E muitas mulheres também não. É um crime novo, é um crime que nasceu em 2021. Até o legislador demorou para perceber. E você vê na Lei Maria da Penha, se fala sobre isso, mas há pouco tempo que vem se discutindo e tornou-se crime. Então... Ele começa com todo esse pacote junto. É uma frase aqui, daqui 2, 3 anos, e muitos homens praticam o gaslight, né? Que é a manipulação, né? Nós até falamos já no outro programa aqui na CBN, né? Que a mulher... ele vai manipulando e negando a realidade. Muitas das vezes o subterfúgio que ele utiliza é o ciúmes. Então ele fala, olha, eu amo você demais. Desperta na mulher aquele dispositivo amoroso do príncipe que vem amá-la e protegê-la. Então, quando ele fala, eu fiz isso porque eu te amo demais, não quero que você faça isso porque eu te amo, eu tenho morro de ciúmes, desperta nela o dispositivo de que ele a ama, então ela aceita todas as formas de violência. Só que ela adoece com todo esse isolamento, com todo esse controle excessivo, esse ciúme excessivo. Então, quando chega esse homem na delegacia, ele não chega com essa perspectiva de que ele praticou um crime, sendo que ele é ensinado a ele ter o poder, a ele ter a fala, a ele ter o domínio, e o certo é assim. E o nosso amigo aqui, Dr. Carlos, eu assisti o evento que ele faz no programa dele, e ele fala exatamente sobre isso, não é, meu amigo? E assim, eu queria perguntar para o Dr. Carlos Francisco, é o seguinte, para ele falar um pouco da reação desse... Vou chamar de cidadão aqui, com uma tristeza, cidadão, desse cidadão que senta ali, né? Quando o senhor começa a falar, quais são deve ter alguma etapa de reação. Como são essas etapas? A primeira reação é a vitimização e o ressentimento. Por quê? Porque todo homem acredita que a violência doméstica e familiar começa quando ele é acionado numa medida protetiva. Ele não consegue perceber que ele vive num ambiente conflituoso e não quer se afastar desse ambiente conflituoso. E quando percebe isso, parece que para ele perde o que ele chama de pseudo-razão, que ele acha. Então, geralmente, quando a gente faz essa primeira abordagem, a gente diz assim, quando é que começou o seu ambiente conflituoso? Ele não acredita que o vizinho já estava ouvindo ele gritar com a esposa, que os amigos que jogam bola acreditavam ele tentando agredir ela. Sim. Porque a agressão, às vezes, a gente pensa que só é a anatômica e a física. Sim. Tem a agressão psicológica, através de um celular, através de um olhar. Patrimonial. As famílias, muitas vezes, deslaceradas. E eu posso, se me permite, até contar um exemplo que a gente dá no papo de homem para homem. O que é que acontece, na maioria das vezes, os relatos deles? Segunda-feira, ele acorda de manhã para trabalhar, a esposa tem que levar a criança para o colégio, tem que lavar a farda, fazer tudo, ainda tem que fazer a lição de casa, ele vai dormir cedo. Terça do mesmo jeito, quarta do mesmo jeito, quinta do mesmo jeito. Na sexta ele precisa descansar, mas ela ainda tem que no sábado e domingo cuidar. Vai pro churrasco, mulher de um lado,
homem do outro, filho no celular. Completamente estranhos. E ele só vem perceber isso, muitas vezes, quando a mulher já não aguenta mais. E o que é que ele faz? Se vitimiza e chega lá achando o dono da razão. Mas qual é o nosso escopo? Quando você... Porque lá a gente não mexe com culpa. Qual a sua responsabilidade nisso aí? O que você colaborou para que isso não acontecesse? E na maioria das vezes, quase sempre, toda a projeção que acontece é o homem que faz, como a colega falou. Porque ele, e a gente está falando no papo de homem para homem, quando ele começa a namorar, ela pode vestir um short curto que ele vai mostrar para os amigos. Mas quando casa, ela não pode botar mais o short curto. E ele tem a ideia de pertencimento. Ela me pertence. Isso me permite contar um caso, porque a gente vai fazer relato que aconteceu lá. Um rapaz deu um depoimento, né? Que ele foi casar. E eu não estou falando de religião nem de liturgia. Eu falei, quando começou o seu ambiente conflituoso? Ele falou, doutor, começou no meu casamento. Minha esposa falou que eu não ia esperar, que ela não ia me esperar, não, que ela tinha que entrar comigo. Aí eu tive que convencer a pessoa que ia fazer a cerimônia. Quando chegou na cerimônia, e é bastante interessante esse caso, a pessoa falou, você aceita ela como sua esposa? A moça falou, não, eu não sou sua esposa, não, eu sou sua esposa. E os homens, às vezes, não estão acostumados com isso. A gente, às vezes, acredita que a mulher ia ser igual a gente. Agora, a gente tem que perceber que existem mulheres muito melhores do que a gente. Sim. E isso tem que ser desconstruído. E como homem, no mesmo contexto que estou, fica muito difícil. E aí, o que é que você faz? Você projeta essa responsabilidade. Por que é que você pediu uma protetiva? Quando uma mulher chega a medir uma protetiva, que, como você falou, não pede, já está no limite. Ela já não aguenta mais viver naquele ambiente conflituoso que geralmente o homem não quer sair por causa de uma caixa de som. E persegue através do celular, e persegue no colégio, e o perfil, e aqui a gente pode falar de forma empírica, que a gente faz relatório lá, é sempre que ele tem o poder sobre a mulher. Ele não pode ceder em momento algum. Ele não cede. Entendeu? Até ele compreender isso, tem que ser um trabalho, e aí não só a polícia repressiva vai resolver, às vezes é patológico, a gente tem que encarar diversas realidades. Então é um processo que é muito mais profundo e complexo do que a gente imagina. E eu estou lhe falando como homem, que precisa também aprender esse processo. Entendeu? Doutor Carlos, e esse de homem para homem, tem muita gente curiosa, só começou a falar, e eu já gostei assim, de ouvir os casos, a dinâmica, a didática que o senhor tem. É uma iniciativa aqui do nosso estado. Como esses homens chegam lá? Tem gente aqui buscando essas informações. Conta mais detalhes. Perfeito. A gente tem duas maneiras. A gente tem a prevenção primária, que é aqueles homens que nunca se envolveram em tese em violência doméstica familiar. A gente vai para as empresas, vai para escritórios, vai para os colégios, faz palestra. A gente tem uma demanda do Poder Judiciário, que são a prevenção secundária, que são homens que já se envolveram em violência doméstica familiar. Eles têm medida protetiva e fazem uma imersão da gente de 3 dias lá, um ataque ao sentido para compreender o fenômeno criminal e entender. A gente dá palestra em empresa, só vai mandar para a gente, e a gente aceita, por exemplo, a gente constrói, vai lá, promotor, vai juiz, vai delegada, vai juíza, vai magistrado, pode ir repórter, pode ir todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é que a sociedade pensa da gente como homem. Porque se a gente reunir lá, depois a gente bate o papo de homem para homem. Porque se a gente começar a conversar só de homem para homem, a gente vai achar o que a gente acha certo. A gente não vai mudar. A gente precisa ter novos horizontes, e esses homens... Você quer ver um caso interessante? A gente foi dar palestra em uma empresa muito grande, e quando a gente chegou lá, as mulheres estavam em pé e os homens sentados. O homem está achando que ele não está na situação desconfortável. Ele está achando que ele está numa situação... Isso se inclui são 5 homens. Todos nós, como homens, estamos na situação desconfortável. Precisamos aprender com as mulheres, entendeu? Compreender o fenômeno criminal. Tomaram um puxão de orelha do doutor ajudar. Eu levo sempre a coronel, que é da Patrulha Maria da Penha, porque ele tem que saber as causas. Vou dar um dado para vocês aqui do último papo de homem para homem. Isso é dado. 80 homens participaram do papo de homem para homem. Menos de 20 leram as medidas protetivas. Isso é absurdo. Menos de 20 leram as medidas protetivas. Por quê? Ressentimento, mágoa. E esse não sai da zona de conflito. Não sai da zona de conflito. E a gente, homem, precisa aprender. E, mais uma vez, se eu puder levar essa mensagem, todos nós, inclusive esse que vos fala, está nesse processo de aprendizagem. Todos. Ou dentro da bolha ou fora da bolha.
Essa é uma realidade, né? É a forma como nós criamos. Nós vivemos numa sociedade que está adoecida, porque quando nós educamos os homens nessa perspectiva de que o mundo, o espaço público é dele e que ele tem que cumprir um papel de dominador, e ele vai percebendo ao longo do tempo que é ele que tem o espaço mesmo, que é ele que tem que objetificar a mulher. Quando a gente estimula um homem à sexualidade aguçada, desde novinho, ele vai objetificar a mulher. Quantos dos tios e pais falam, olha aquela mulher ali, como ela é assim, assado, o menininho novinho ouvindo isso. Então ele aprende a objetificar a mulher. O que é isso? Tornar a mulher um objeto que não tem o poder de decidir. E nós vivemos numa sociedade que ao longo dos anos, muito tempo, a mulher não tinha o direito de voto. E nós não ganhamos muito com o direito de voto, porque ainda não temos representantes, muitas representantes no poder legislativo. E quando nós tomamos a decisão, é quando nós sofremos a violência. Sabe por quê? Porque o homem foi, até Safiotti, uma filósofa muito conhecida no mundo da reflexão sobre a violência contra a mulher, ela fala que o homem não foi estimulado, ele é estimulado desde novo à potência, ao poder. E quando ele vive num evento de impotência, ele agride. Então, e as mulheres são acostumadas à impotência, a serem submetidas a todo tipo de situação, a ficarem submissas. E isso tem igrejas e todas falas nesse sentido, de que a mulher precisa ser submissa. Então, quando é essa forma que a gente cria aos homens a objetificar a mulher precisa servir. E você vê, tem sites de relacionamento que fala, a mulher precisa aprender, para poder prender um homem, para poder ter um homem, ela precisa fazer isso. Ela tem que aprender a fazer comida. E nós aprendemos desde novinhas, precisamos nos comportar assim, nós precisamos encaixar num padrão moral e estético para ser escolhidas por esses homens. E não somos protagonistas, não somos nós que escolhemos. Não quando a gente fica naquela história de ficamos numa torre esperando um homem para nos encantar, e muitas vezes não gostamos daquele homem, mas nos encantamos pelo encantamento, porque desperta em nós aquele dispositivo amoroso de que o homem vai ali cumprir toda a proteção. E ali não ocorre isso, ou seja, ele pratica as violências, e essa mulher também começa a tomar as decisões. No comitê de feminicídio, nós fizemos análise do que aconteceu no ano passado, dos feminicídios. Todos os casos foi quando a mulher tomou a decisão. Ela tomou a decisão de romper o relacionamento, ou ela tomou a decisão em relação aos filhos. Então, sempre é quando a mulher toma uma decisão. Então, quando a gente fala que a mulher decidiu voltar, fala, não, é pouca coisa. Nós, na verdade, até hoje não temos o direito de decidir. E é sobre isso. Todas as violências sempre se trata quando a mulher toma uma decisão. Porque para o homem, a mulher é um objeto. Um objeto que tem que servir e fica calado. O objeto não fala. Só faz o que lhe é determinado. E se não faz, o que se faz? Mata, joga fora, agride, né? Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós, mulheres, temos que ficar no lugar de ser humanos, assim como os homens também. Então, aí está o problema, de todos os nossos problemas, é criar homens e mulheres de forma diferente. É essa forma, todos somos seres humanos, com direito de decidir, direito de autodeterminação. E a gente parar de romantizar a submissão, né? A história do outro lado da laranja, né? É o lado que não está o talo que dá sustentabilidade, quer dizer, é um complemento. As duas partes, não existe duas partes, são inteiros, né? E essa junção. E aí tem um dado interessante que é mais fácil nós homens falar isso, né? Uhum. Os canalhas só modificam a forma deles ser quando eles não conseguem andar mais com as próprias pernas. Porque enquanto eles andarem com as próprias pernas, você não vai corrigir. Ontem eu até falei isso, em função daquele caso do Daniel, e aí em função do mês de março, li vários artigos, não necessariamente aqui do Brasil, né? E o jornal de Madrid, que trata de esporte, o AS, tinha na sexta-feira passada um artigo muito interessante de uma articulista, não dá para ver qual que é a formação dela, mas gravei o nome dela, Juliane Bergas, que ela escreveu, o título era fantástico, né? Mãe protetora, sogra provocadora. Ela escreveu esse artigo em função que a mãe do Daniel Alves, para defender o filho, pegou uma foto da vítima e expôs, né? Muitas vezes, dentro desse ambiente familiar, existe muito isso. Quantas sogras
elas praticam violências também contra as noras. E auxilia o filho, até instiga em fazer em relação a isso, né? É verdade, né? Esse é o problema, que nós mulheres, até Foucault fala sobre isso, nós precisamos dessubjetivar as mulheres e fazer as mulheres a refletir sobre o seu papel. E isso é interessante, nós precisamos colocar essa mãe a refletir esse comportamento de super proteger esse homem, não olhar com sororidade a outra mulher, está nos levando a quê? A violência, a feminicídios. Então, infelizmente, na delegacia, nós verificamos essa situação, sobretudo porque quando os homens, muitas das vezes, eles praticam as violências e não se percebe, a mulher vai sofrendo em casa. Num belo domingo, num churrasco de família, ele faz um comportamento que ela não gosta, fica olhando para a prima, enfim, ela pede, por favor, não olhe para ela. Ele xinga essa mulher, silêncio bem baixinho. O que ela faz? Já está cansada, ela grita. Quando essa mulher grita, esse homem, olha minha sogra, olha mãe, olha essa mulher escandalosa. Então, isso que eu falo, quando uma mulher grita, vamos ouvir essa história. Sempre quando vem uma situação assim, eu peço para minha equipe falar, vamos ouvir a história dessa mulher. Se ela está gritando... O que teve antes disso, né? O que existe antes disso? E ali, nós, na delegacia, infelizmente, nós temos mãe de vítimas, sogras a favor do homem, porque só vê essa mulher gritando, não entende o que ela sofre dentro de casa. E nós viemos no comitê de feminicídio, nós verificamos que a família tinha uma noção de que a mulher vivia a violência e não fizeram nada. Simplesmente a maioria dessas pessoas, dos familiares das vítimas que morreram no ano passado de feminicídio, não ajudaram essas mulheres. Então nós precisamos refletir, fazer uma reflexão, desconstruir e refletir para onde nós estamos indo. Mulheres precisam exercer a sororidade. E a gente precisa mudar também a ideia do provedor. O provedor é só de alimento. Sim. Né? O alimento é um dos elementos. Mas provedor é muito mais, provedor é de bem-estar, de condição de vida, de melhoria, né? A gente tem a ideia ainda do homem da caverna. E o cara saía para caçar, ele era o provedor, então tinha para ter comida, eu sou obrigado a submeter a todas as coisas possíveis, né? Marcela, vai quebrar o clima, mas eu não vou conseguir. Uma pessoa passou ali aqui na bolha e falou assim, parece Globo da Morte, né? Sim. Ele falou ali, eu não aguentei, tive que segurar. É da vida. Eu nunca tinha pensado nessa ideia de Globo da Morte. Mas vamos combinar que o Globo da Morte é bem divertido, é um desafio. E são pessoas extremamente competentes que ficam ali. Uma parcela de coragem. Posso pegar só um gancho que a doutora ajudou a falar, que eu não posso deixar isso passar, que a gente fala lá no Papo de Homem para Homem. Nenhuma violência contra a mulher é silenciosa. Sempre alguém está ouvindo. Gravem isso. Nenhuma violência contra a mulher é silenciosa. Sempre tem alguém ouvindo. É verdade. E a gente já está perto do repórter CBN, se não der tempo de complementar, já vou adiantar que essa possibilidade existe, mas ouvindo vocês, essas pessoas que não fizeram nada e que algumas nos ouvem nesse momento, têm responsabilidade muitas vezes na morte de uma mulher, porque taxa como louca, como a senhora falou, escandalosa, e nós estamos falando de familiares, de amigos íntimos, de colegas de trabalho. Gostaria também que o senhor reforçasse os canais e se tiverem algum caso concreto para relembrar aqui para a nossa audiência, porque é muito importante esse acompanhar, o não virar as costas. De repente, alguém que está nos ouvindo agora passou por uma situação dessa ontem ou hoje presenciando alguma situação delicada. É muito importante tomar consciência e não fugir dessa responsabilidade. Não, doutores? Sim, nós temos outros canais, né, que eu já citei aqui, o 197, que é da Polícia Civil, mas nós temos também o Disque 100, que é de Direitos Humanos, e o 180, que é específico para a violência doméstica. Todos esses canais vão surgir, vão desaguar no gabinete dos delegados. Então é importante essa denúncia e estimular essas mulheres a ir à delegacia, a no mínimo conversar com a nossa equipe multidisciplinar. Nós temos equipe lá de psicólogas, assistentes sociais, que vão poder acolher essas mulheres, né? E é uma responsabilidade de todos nós, né? Está na Constituição, sociedade, né? Isso, todos nós temos responsabilidade para com o outro. Então, eu convoco aqui a todos a observar os sinais, ao menor sinal de violência, denuncie. Nós temos um canal agora, já começamos aqui junto com o Tribunal de Justiça, porque saiu uma lei estadual, né, de violências, que o síndico tem a obrigação de comunicar a violência familiar.
Nós vamos em todos os condomínios, vamos começar por Rondonópolis, vamos fazer esse projeto com os sindicatos, porque a violência não é silenciosa, como eu falei, ela acontece em todas as classes sociais. Temos um projeto aqui que minha colega, a doutora Judá, vai ajudar, que também é prosa de meninas, porque na instituição também as mulheres precisam se ouvir, semelhante a isso, porque a violência sexual ela é multifacetária, ela não só às vezes ela vem num assédio moral, às vezes ela vem num assédio sexual. A polícia judiciária, através do papo de homem para homem, se coloca à disposição de toda a sociedade. Só é mandar ofício para a gente vai lá aprender, informar, conscientizar, né? Levar os canais de informação, porque a gente trabalha com prevenção, e esse é a nossa finalidade, de como homem se engajar cada vez mais nesta força, né? Juntarmos força e tentar, da medida do possível, que a gente é utopia, resolver o problema da criminalidade, da violência. Só que a gente, mais uma vez eu digo, não pode achar que nós não fazemos parte do problema. Nós somos parte do problema. E quando eu falo de fator de criminalidade e falo de causa de criminalidade, eu não estou dizendo que todo homem vai cometer crime, mas eu posso lhe afirmar que a violência doméstica familiar contra as mulheres é possível que todo homem cometa. Então, ninguém pode ficar sentadinho fora da bolha, achando que não faz parte do problema. Doutora Judá, Lígia Assunção, jornalista, está dizendo aqui para a senhora, excelente profissional, minha extrema admiração. Eu tenho aqui uma pergunta, doutora, sobre o aumento de perseguição em todo o país e os sinais de violência psicológica. Os senhores podem destacar, é importante a gente destacar os alertas também. Repórter, então vamos segurar para não interrompê-la. Daqui a pouco eu retomo a pergunta, agradecendo a sua participação. Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. De volta, Anderson, devidamente autorizados, 15h07. Seguimos juntos por elas aqui no Pantanal Shopping, CBN Cuiabá, rádio que toca notícia 24 horas por dia, nessa parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Conversando hoje com a doutora Judá, delegada, e também com o doutor Carlos Francisco, uma conversa que está rendendo e muito. Obrigada pelas perguntas, pelas mensagens, muita gente participando também. Lá na minha rede social está chegando pergunta, no meu Instagram, @soumarcelavasconcelos, pode mandar por lá, porque tem 2 assuntos aqui importantes que a gente ainda precisa abordar. Sei que a gente vai estender um pouquinho o tempo de vocês, mas com todo respeito... Tem um ouvinte aqui, Marcela, que merece a gente falar do Júlio César, tal, o pessoal que está aqui, mas o Breno... Ele é lá de Petrolina, né? Como nós estamos com 2 baianos aqui, falar para o Breno fazer uma homenagem, atravessa a ponte, né? Vai estar em Juazeiro da Bahia. Um abraço, Breno, tão gentil. Tá inclusive elogiando as entrevistas, tá, né? Obrigada, Breno. Ele está em Pernambuco, mas ele pode ir até de bicicleta, a pé, ele chega na Bahia, ele está encostadinho. Só não desconecta, vai aí devidamente conectado. Ele espera terminar o programa, né? Acho bom, Breno, inclusive. Mas vamos falar um pouquinho sobre, eu perguntava sobre perseguição, esses sinais de violência psicológica. A doutora já citou ao longo da conversa, mas pelo que percebo, doutora, elas estão querendo que destaque alguns pontos importantes a serem relevados, tanto no ambiente doméstico, de trabalho também, e estão pedindo para a senhora falar um pouco sobre os narcisistas, os manipuladores também. Fiquem à vontade para comentar um pouco, e assim a gente conseguir entregar esse conteúdo para a nossa audiência. Sim, nós tivemos o aumento da perseguição, do crime de perseguição, porque também é um crime novo, em que as pessoas estão tomando consciência há pouco tempo, né? E outra, por as mulheres perceberem que isso é um crime, elas começaram a denunciar. E também não romantizando a perseguição, porque muitas das vezes o homem está ali exercendo um controle excessivo, sob subterfúgio dos ciúmes, do amor. Então as mulheres estão começando a perceber que isso não é amor. Isso, na verdade, esse controle é para massagear um ego de um homem que quer ter o poder. Né, como eu bem falei, quando o homem se sente impotente, ele vai praticar as violências. Então, sempre... Aí as mulheres começaram a perceber que, na verdade, essa perseguição as adoece, né? E também é um crime. E a gente verifica, como nós estávamos falando aqui, acho que o doutor vai citar esses exemplos de pessoas que utilizam seus filhos para praticar as violências contra a mulher, praticar essa perseguição. Então ali eles se separaram, muitas vezes utiliza essa criança para poder ter acesso àquela mulher, a falar o que ele deseja e a perseguir essa mulher, né? O doutor vai usar uns exemplos aqui depois, né? Quer falar? Muitas vezes eles me perguntam, doutor, mas eu tenho filho, tenho família, qualquer visita após... qualquer visita, via de regra, filhos e a família deve ser feito por ordem judicial. Por quê? Porque a medida protetiva é uma ordem judicial.
tem que ser cumprida. Então já não serve aqui de nenhum tipo de desculpa o homem se dirigir à casa da mulher, da mãe, da tia. Inclusive eles não leem sequer a medida protetiva. Por quê? Porque a maioria das medidas protetivas vem que não pode ter contato com a vítima, testemunha ou parentes por qualquer tipo de meio de comunicação. E essa perseguição também é feita de forma digital. E não só com as esposas. Só para dar um exemplo que vem aqui, muitas vezes a gente acha que a atitude descortês e até criminosa só acontece presencialmente. Mulher não é para receber cantada em telefone celular, não é para estar sendo perseguida de forma alguma, entendeu? Porque além desses crimes, no ambiente de trabalho você tem um assédio moral e tem um assédio sexual. Ou receber comentários deselegantes em rede social, né? Por exemplo, que é muito comum que a gente vai nas empresas aqui, quando tem as festas de confraternização, as mulheres são surpreendidas com flores. Sim. Você está entendendo? Então isto é um tipo de perseguição. Perseguição é tudo que traz constrangimento e aquilo que você não quer fazer. Sim. Um bom dia, para que vocês tenham uma ideia. Tem homens que dão um bom dia para perseguir e acham que não fizeram nada. Entendeu? Tem que ser denunciado, a mulher tem que guardar essas provas, guarda esse print e se encaminha para uma unidade policial, que a autoridade policial vai tomar providência sobre isso. Certo? Um simples bom dia, dependendo do caso concreto, né, doutora Judá? Pode, porque você só fala com quem você quer falar. Às vezes eles trocam o número de telefone, né? Existe até, aí a doutora Judá vai falar, a perseguição indireta, que é através de um amigo que quer. Vou contar um caso de perseguição aqui, que foi um descumprimento de medida protetiva. O rapaz namorou uma moça há 6 anos, entendeu? E a gente até brinca lá. E teve uma festa na Chapada. Ele foi pra Chapada, chegou lá, ela chamou a polícia. E ele quis me dizer, mas doutor, eu fui na Chapada. Eu digo, você foi namorado dela há quantos anos? 6 anos. Em que bar você ia? Nesse mesmo bar. E você não sabia que ela estava lá? Tá. É assim. Vá na festa em Poconé. Se você jogar bola no CPA, vai jogar bola em Salvador. Porque medida protetiva é para ser cumprida. E a gente quer mascarar, porque o homem sabe do cotidiano da mulher, porque eles têm a sua relação, entendeu? Existem tipos de perseguições que são veladas, passar na porta da casa com um carro, grave, façam as filmagens. Não pode, nenhum meio de comunicação, entendeu? Queria falar um pouquinho da questão do ciúme, que é muito interessante essa questão. Eu quero falar em consciência. Quer complementar, doutora, antes? Não, nós vamos depois falar sobre a violência psicológica, né? Nós falamos a questão do ciúme. Primeiro, bota na cabeça que ninguém tem ciúme de ninguém. Primeiro problema, ciúme é seu, é igual fome. Ninguém tem fome da coisa que o outro está comendo. É fome pessoal. Se você tem ciúme, trate. Se ela tem ciúme, trate. É um problema seu. Ciúme não é uma manifestação. Ai, você me fez ciúme. Eu não faço fome para ninguém. Não é porque eu estou aqui, vou comer alguma coisa, o outro fala assim, ai, fiquei com fome que você está comendo. Tá? Então, ciúme é uma fraqueza humana, é uma doença humana que você deve tratar. Você não deve exercer sobre o outro. Aí fala, mas se eu estou vendo alguma coisa, então você tem desconfiança. Desconfiança é algo que você trata com diálogo. Sim. Outras coisas. Agora dizer que ciúme é amor, não, ciúme é doença sua. Estou falando do ponto de vista científico. Desculpa interromper, mas quando falou do ciúme, é maravilhoso porque eu falo isso para as mulheres. Quando eu atendo elas, eu falo assim, olha, esse ciúmes na verdade é um problema dele, ele precisa resolver, ele não pode transportar os traumas da vida dele, que trouxe todas essas inseguranças para você adoecer, porque ele está doente também. Então eu sempre falo, esse é um problema dele, é um problema que você tem que dizer, resolva você. Eu estou dizendo que eu não fiz e é isso. Agora você lide com seus ciúmes, eu não estou aqui para poder carregar para carregar esses traumas de seus, não. Isso aí você resolva. Então, eu passo isso para as mulheres e elas saem grandes, viu? Muitas mulheres têm conseguido retomar suas vidas por causa dessa perspectiva mesmo. E esse problema juntado ao álcool final de semana explode. Porque eu sou homem, eu sei o que é ser inseguro. Nós somos homens, né? Nós temos que também mostrar os nossos fantasmas, temos que aprender com eles. E quando junta essa composição, Ave Maria, eu tenho fatos que eles enxergam que viram mesmo. E depois que cai na real, mas doutor, mas estava na minha cabeça. Vai procurar um médico, meu amigo. Claro. Eu falei, eu preciso procurar um médico. Quem tá assim precisa procurar um médico. Não é vergonha, pai. Não pode agredir as pessoas porque você tá com uma patologia ou tá passando por um processo de insegurança, seja porque... né? Sim, nós temos um caso clássico, né? Que é o Dom Casmurro, né? Que ele via fantasma a ponto de ficar distante. Mandou a mulher com o filho para longe
porque ele não conseguia lidar com os ciúmes que ele inventou, situações, e na verdade o autor, né, deixou até nós na dúvida se aconteceu me ou persegue não, até hoje, sinceramente. não é? Sabe, tu traiu ou não traiu, né? Isso. Então, mas na verdade não, tem coisas que na verdade a gente não tem um controle. O livro quer dizer isso, nós não temos o controle sobre o outro. E sem falar que algumas pessoas precisam da adrenalina, da dúvida, da dor para exercitar seu próprio organismo. Só que eu não posso fazer a outra de vítima. Exatamente. Não sabe se a pessoa quer participar da mesma brincadeira. Tem gente que precisa da ideia da traição para ter um grau de excitação. Então vai tratar. Não faça outra pessoa de E falando isso lá no Papo de Homem para Homem, Sim. e aqui eu vou falar de forma empírica, a traição parece que ela é construída em um processo até de se vitimizar para agredir a mulher. Não, exatamente. Você tá vendo? Como eu não tenho nada para dizer, eu digo que ela supostamente me traiu. Agora, tem uma coisa que Você tá na ponta da tem uma coisa que a gente pode falar que é o seguinte: a traição nunca é construção da pessoa própria, é construção de quem convive com ela. Sempre, sempre. Então, se você está achando que a culpa é do outro, faça um exame de consciência. O que você fez para outra pessoa fazer aquilo? Porque é difícil fazer. Então, para mim fazer, eu preciso ter uma razão muito forte para isso. Eu falo que tem livros, quando vão falar sobre violência psicológica, que o homem utiliza dessa traição, que ele sabe no fundo que não ocorreu, mas ele joga aquela acusação para a mulher para que ela se diminua, para que ela esqueça o que ela está dizendo. E tira para que toda ela a minha culpa também, viu? Isso, esqueça. Às vezes ela está cobrando, preciso que divida tarefas aqui em casa. Aí ele começa a falar de traição. Ele joga a traição para tirar de foco o que ele está fazendo e ela se diminuir. É uma espécie de manipulação, o tal do gaslight, né? Que ela utiliza muitas das vezes esse recurso, ele utiliza muitas vezes esse recurso de acusá-la de uma traição para poder desclassificar aquela mulher e retirar a percepção da realidade da mulher. Quando já podemos falar sobre violência psicológica. Sim, doutora, que claro. A violência psicológica ela se dá de forma sutil e muito sorrateira e que muitos não percebem. E ela, na verdade, a violência psicológica é como se fosse um agente facilitador para as outras violências. Impossível um agressor conseguir praticar uma violência patrimonial sem antes conseguir a violência psicológica. Impossível ele conseguir uma violência física sem antes conseguir a violência psicológica. Então eu falo que a violência doméstica é como se fosse uma máquina em que a violência psicológica é o óleo que faz aquela violência, aquela máquina conseguir funcionar, aquela engrenagem funcionar. Então, como que se dá? Muitas das vezes com a alteração de voz, com a mudança de comportamento, ele começa a diminuir a autoestima daquela mulher. Muitas das vezes, tirar a percepção da realidade da mulher. Como? Ela lê uma mensagem dizendo que uma conversa estranha e ele diz, olha, não aconteceu nada disso. Ela vê o carro dele no motel ali, entrando com aquela placa, ele fala, não foi isso. Eu, na verdade, emprestei para um amigo, você não viu nada. Não é o que você viu. Ela perde a percepção da realidade. Tem homens, muitas das vezes, que batem na mulher, culpando essa mulher daquela violência. Fala, você que me fez através dos ciúmes, como nós bem falamos aqui, através da acusação de traição, ele sempre manipula essa mulher. Então, a violência psicológica só se dá através de manipulações. Então, essas acusações, esses ciúmes, esse controle, essa forma de diminuir a mulher, falando que ela não é capaz de atingir determinado curso ou um diploma, e esse controle, falando sobre a família dela. Todas essas formas de violência, todas essas condutas são condutas de violência psicológica. O isolamento, a humilhação, a brincadeira. Tem muitas mulheres que vão fazer um almoço no domingo. Ela vai fazer a hora da estrela de Clarice Lispector, aquele momento que ela vai brilhar com a família. E ele começa a fala mal da comida, que tá salgada, que tá não sei o quê. Todo mundo achando gostoso, e ele é o primeiro a falar. Para diminuí-la, porque ele não admite em nenhum momento que ela estrele, que ela seja melhor que ele. Então nós estamos falando dos homens que estão acostumados ao poder e não dá nem um momento, nem no almoço de domingo. Isso é manipulação. Então quando eu coloco aquelas frases para os homens apontarem, quando ele fala mal da comida, ali ele não entende que é uma violência falar mal da comida, porque ele acha que está naquele papel mesmo de falar, de criticar. Então, são vários fatores, né, do relacionamento. A
o relacionamento abusivo é um relacionamento cheio de violências psicológicas. É que começa com o bombardeio do amor, depois vem com o isolamento, depois vem com as humilhações, falas depreciativas e depois iscas provocativas, que é aquele caso de no churrasco de domingo, em que a família está ali brincando, ele faz alguma coisa que ela não gosta, faz ela gritar. Essa isca provocativa é muito interessante. E aí vem com os comportamentos de deixá-la mesmo bem diminuída. Então, esse é o passo, e esse é um passo que eu li de vários livros sobre violência psicológica. Exatamente esse é o passo que os homens utilizam para praticar violência psicológica e relacionamento abusivo. E tem um aspecto interessante nesse sentido, que eu estava até conversando fora do ar, que é possível o amigo conseguir fazer uma violência psicológica com a esposa do amigo. Exemplo, eu tenho que chegar em casa às 10 horas da noite, mas meu amigo fala, não, a bronca que você vai tomar 10, você toma meia-noite. Ele não se preocupa que a esposa do outro está esperando. Sabe por quê? Porque nós homens temos uma nefasta cultura de solidariedade com o outro homem. E ela fica mesmo com as coisas erradas, mesmo com as coisas erradas. E no churrasco de domingo, e eu tô falando de possibilidade, é muito mais provável que eu, como homem que tenho que acredite na história construída por outro homem, do que acreditar que aquela mulher vem sofrendo tanto aquele tempo, ainda mais se ela tem uma vida social boa, se ela pode comprar uma bolsa. E a gente pensa que a violência doméstica e familiar só acontece no churrasco de domingo lá na Bahia e Itabuna. Não, mas ela acontece nos grandes centros, com gente que tem dinheiro. E nós homens também temos que mudar essa cultura de enxergar essa falsa realidade como falsa realidade. E tô me colocando como homem, entendeu? Às vezes, assim, frases extremamente machistas. Eu não sei porque tô batendo, mas ela sabe porque tá apanhando. Né? As músicas antigamente, né? Graças a Deus veio Marília Mendonça aí, como a gente fala na Bahia, subiu com os 2 pés em todo mundo. Mas nessa cultura nós estávamos acostumados com isso. Não estávamos acostumados a mulheres, como minha mãe disseram, né? Não, como doutora ajudar, como vocês não vai ser assim, vamos mudar. Como Maria da Penha que disse, vamos dar um basta nisso, você vai ser preso. Foi uma surpresa para todos nós homens. Entendeu? Esse é o paradigma que a gente tem que quebrar. Porque as mulheres não vão voltar mais. Eu todo dia falo, vamos pra onde? Não tem mais jeito, parceiro. Não, mas é verdade, né? Eu tenho uma história também que eu terminei a faculdade, falei assim, agora que eu estudei, vou namorar. Aí eu resolvi ter um namoradinho e eu fui num shopping, como eu estou aqui. Aí eu tirei a jaqueta no meio do shopping. E ele antes começou com um bombardeio de amor, falando tudo que eu queria, me mandando flores, estava encantado. Eu tirei a jaqueta no shopping. Ele falou pra mim, você está tirando a jaqueta para se mostrar. Você assim, ele acabou comigo. Quando eu vi aquilo, eu falei, não vou ficar nesse relacionamento. E daí que essa experiência me fez ver. Eu sofria violência psicológica nesse momento. E a mulher, ao menor sinal de violência, ela precisa dar o básico, como eu dei. Chorei. Mas ali eu decidi que não, como que eu ia viver um relacionamento com uma pessoa que ao tirar uma jaqueta jeans, ele falou que eu estava provocando. Então, para onde que iria esse relacionamento? Então, as mulheres têm que agir assim, ao menor sinal. Esse sinal de dizer que a mulher está traindo, que ele está com ciúmes excessivo. Mulher, termina esse relacionamento. É você quem escolhe, não é um homem que não é um homem que nos escolhe. Mas nós estamos sem camisa, numa prateleira do amor. Pois é. E a mulher? E só para pegar um gancho, essa violência não é só esposo e esposa, é filho, é pai com filha, é com irmã, é com cunhada, é com a empregada doméstica, que a doutora Judá pode falar com isso também, sobre isso. Nós estamos falando de violência contra mulher, independente do grau de relação de parentesco ou até de relação de trabalho. Aqui estão perguntando, inclusive, de hierarquia, doutora. A senhora, né, explana muito bem esses sinais nessa hierarquia de um chefe, de um colega de trabalho, também é um alerta importante para as mulheres. Muitas estão nos ouvindo nesse momento no trabalho. Com certeza. Sim, essa questão de objetificar o corpo da mulher, objetificar a mulher que diz não numa empresa, ou ela diz, olha, eu não posso, eu não vou fazer, ou eu decido isso. Quando a mulher toma uma decisão, ela não é... Esse não vai ficar marcado nesse homem. E ele fala mal dessa mulher porque ela disse não, porque ela decidiu diferente do que ele pensava. Então, muitos homens têm antipatia, muitas das vezes, a essa mulher que toma decisões simplesmente porque é o trabalho dela. Quando é um homem que diz não, os homens tendem a compreender. Homens e mulheres tendem a compreender. Quando é a mulher que decide algo,
tanto mulheres quanto homens não compreendem. Por quê? Quando nós estamos no papel numa função de decisão, nós, na verdade, para a sociedade toda, que embora tenham nos deixado entrar no mercado de trabalho, não estão aceitando o nosso poder de decisão. É sobre isso que nós precisamos falar. Nós não somos objetos. Nós temos o direito de decidir, somos seres humanos. É para esse lugar que nós temos que colocar nossas mulheres. Nós temos os direitos humanos, tratados internacionais, nós temos a Constituição, que na verdade não foi introjetada no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Infelizmente, nós mulheres não estamos no lugar de seres humanos. Nós estamos no local de objetos para servir aos homens a todo momento, dizendo e decidindo de acordo com o que eles querem. Então, precisamos refletir sobre isso. Doutor, quando o senhor vai lá nas empresas, o senhor conversa sobre isso, sobre essa postura no ambiente de trabalho? Sim, sobre essa postura. Existem os canais também de denúncia, os sindicatos são os canais muito bons, para que, né, mais uma vez eu falo, festa de final de ano, de confraternização, não é lugar de mandar flor para ninguém, nem de levar nada. Eu sempre digo, vou lembrar Chavenato aqui, pessoas não são recursos. Pessoas não são recursos. Pessoas não devem ser tratadas como recursos, né? Pessoas têm que ser geridas. Deixa eu mandar um beijo. Não são recursos humanos. Mandar um beijo para Camila Ribeiro, nossa colega, está ouvindo a entrevista, parabenizando também, sempre a desenvoltura brilhante da doutora. Está dizendo aqui que dupla, né? Dois baianos arretados, super profissionais. E quando o faleiro, eu chamo, vocês falaram prosa, para mim é o faleiro de cada dia, quando ele é bom, instrutivo, voando o tempo passou por aqui. Eu vou pedir daqui a pouquinho para a gente presentear, só para preparar, mas antes deixar o microfone aberto para as considerações finais, agradecendo a disponibilidade, a colaboração. E nesse formato aqui a gente segue até o dia 27, mas as portas do nosso estúdio estão sempre abertas para que vocês voltem mais vezes e a gente coloque esse assunto de instrução, educativo, falando mais e não só noticiando tristes casos. Vou deixar a palavra por último para a mulher, que é o dia dela, com certeza sempre. Agradecer pelo espaço, o Papo de Homem para Homem está aí para levar informação, conscientização e orientação, aprendendo. É um papo, é via de mão dupla, né? Estamos lá para aprender, entender o fenômeno criminal, receber as pessoas, mudar de opinião, mas o foco sempre é respeitar os direitos das mulheres. Lá, mulher senta, homem fica em pé, certo? A gente tem que aprender todos os dias. Para me despedir como é de São José, o professor de filosofia, que eu me lembrei ocasionalmente de Humberto Eco, né, no livro O Nome da Rosa, que ele fala, lógico que eu não vou repetir o que o Humberto Eco falou, mas é uma coisa interessante, né? A gente está falando de São José, mas eu acho que foi Humbertino de Casale que fala assim, veja bem, como Deus, na sua suprema sabedoria, fez José, né, como santo, tudo bem, mas o veículo da graça foi Maria, certo? Então eu deixo aí para minha mãe, para todas as mulheres, para minhas filhas, esse meu cumprimento como veículo da graça, porque Deus, na sua sabedoria, quando criou a mulher e fez dela veículo da graça, é porque ela tem uma importância fundamental na estrutura desse planeta. Muito obrigado. Ai, que maravilha, vontade de bater palma aqui. Verdade. Maravilhoso. E eu pude observar, fui ali, presenciei o trabalho do doutor. É maravilhoso. Ele coloca vídeos, filmes, é interessantíssimo o trabalho do doutor. Parabenizo por esse excelente trabalho ali à frente desse projeto. Estou deixando claro que todas as medidas protetivas vão, a juíza encaminha para lá esse agressor para conversar com o Dr. Carlos, aqui em Cuiabá, né? Então é um projeto brilhante. Eu gostaria de parabenizar novamente a Rede CBN, aos senhores que fizeram perguntas inteligentíssimas, deixaram a gente conversar. É tão gostoso quando a gente participa de um evento assim, em que a gente conversa, né? Vocês estão extremamente inteligentes, então eu me sinto uma imensa satisfação de poder estar aqui presente, né? Parabenizar o Ministério Público aqui com o Dr. Tiago Afonso, que está conduzindo aqui hoje esse projeto, né? E dizer que a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher daqui de Cuiabá, nós temos delegacias em todo o estado, né? Não da mulher, mas delegacias em geral, para atender a toda mulher que, ao menor sinal de violência, deseje denunciar. E eu recomendo que denuncie, sim. Nós temos diversos dispositivos de proteção e temos os canais de denúncia, que repito aqui novamente, 197 da Polícia Civil, o Disque 100 e o 180,
que essa denúncia chegará até o delegado. E me coloco à disposição, dizendo que trabalho com todo afinco, com toda a minha equipe. Nós, quando recebemos uma situação de vulnerabilidade, nós atendemos imediatamente e estamos a postos para atender toda a sociedade cuiabana. Agradeço. Muitíssimo obrigada. Chegou o momento dos presentes. Vamos, Tati? Flores para celebrar e para agradecer a nossa forma de agradecer a gentileza de vocês. Também tem a caneca, que é feita para o projeto. O artista Junier fez com exclusividade. E também o livro Cama de Gato, Mulheres Históricas, das autoras Michele Dil e Cristina Soares. Pode, doutora? Olha, essa caneca é linda, gente. Linda, leve ali para a vida, para o trabalho de vocês. Registro do nosso mais profundo agradecimento. Podem